Vamos lá, meninas. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre rótulos, mas a gente tem outro assunto para falar antes, que vai ser como que agora com essas informações que vocês têm, o cálculo de nutrientes, o aplicativo, a pesagem, como que eu vou distribuir essa alimentação, como que eu vou colocar as proteínas que são as mais importantes em cada alimentação, quais são as fontes. Muitas de vocês estão perdidas ou vão ficar perdidas ainda para quem não viu o outro vídeo. O que acontece? Eu vou dar aqui opções para vocês de como montar o pratinho, tá bom? Como que montar as refeições. São dicas práticas do que compor. Por exemplo, café da manhã. Quais são as fontes de proteína que eu posso colocar? Lembrando que as proteínas é o macronutriente mais importante, ok? Nesse processo de emagrecimento, ganho de massa muscular. Então, saiba quais são, distribua ele nas suas 3 refeições e quem sabe num lanchinho. Ele é o mais difícil muitas vezes de bater, tá bom? Então já distribua eles. Tipo, bom, eu vou comer no café da manhã tal coisa, no almoço, jantar, um lanchinho. O restante vai se adequando aos carboidratos, são fontes muito maiores, variadas. E comer muita proteína, apesar dela dar maior saciedade, como eu comentei, muitas vezes não é fácil bater a meta do dia, tá? Exceto se você consome algum suplemento como whey. O whey é uma grande pedida aí, tanto para quem pratica esporte ou não, para quem pratica uma atividade física ou não. O whey é uma excelente fonte de proteína, tá? Sem contar que ele não vem com gordura, então muitas vezes a gente, para bater as proteínas, acaba estourando a gordura, se não for bem balanceado isso daí, e o whey, no caso, ele é só proteína. Vocês vão perceber isso na hora que vocês forem usando o aplicativo. Por isso que eu falo, comecem a usar, que vocês vão perceber como que as coisas acontecem, como que é a montagem de um prato saudável, ou de um prato que estoura calorias, ou tem um macronutriente muito além do que o outro, não está equilibrado. Então vamos dar essas dicas. Vamos começar pelo nosso café da manhã, o de jejum. Quais são as fontes de proteína que eu posso consumir? Bom, se eu consumo whey, eu posso fazer ali uma vitamina com scoop de whey. Posso fazer um bolinho de caneca, um bolinho de frigideira, uma panqueca, colocando whey. É uma fonte. Ah, mas eu não uso whey. E tudo bem, você não tem que comprar whey. Eu tô falando aqui para quem usa, ok? Ou para quem come menos carne, alguma coisa, é bom você colocar um whey, tá? Se você é vegetariano, ou tá, por alguma razão tá consumindo menos carne, enfim, por N razões, né? Outra fonte que é uma das maiores, mais baratas, que é um alimento, um dos melhores do mundo, que é o nosso ovo de cada dia. Gente, o ovo é muito versátil na cozinha, em todas as refeições. Como que você pode usar ele no café da manhã? Você pode comer ele cozido, mexido, omelete, você pode fazer uma crepioca, você pode fazer uma veioca, que em vez de usar a crepioca, você vai usar aveia para ter mais fibras. Por exemplo, quem tem problema de intestino é muito melhor que use aveia para fazer a aveioca, né? Bater uma colher de aveia com ovo, tem várias receitinhas por aí. E você recheia com queijo, com requeijão, ou até com outra fonte de proteína. Você já vai ter o ovo na receita, ele não vai ser o prato principal ali, caso você coma um omelete, um ovo mexido, mas se você fez uma veioca, onde vai o ovo, vai uma colher de aveia, uma colher de requeijão, que também já tem uma fonte aí de proteína, e você recheia, por exemplo, com franguinho desfiado. Aprendam a desfiar o frango, a temperar gostosinho e separar em saquinhos e congelar. Isso para o café da manhã e para um lanchinho é maravilhoso. Você sempre tem à mão. E aí você descongela só aquele pouquinho para rechear alguma coisa que você vai fazer naquele momento.
Você pode também utilizar, como eu falei, o frango, né, o franguinho desfiado, uma carne moída para fazer panquecas, colocar no pão, misturar com ovo, criar. Ou até mesmo, gente, como alguns já me viram aqui na empresa, em pleno café da manhã eu comendo um filé de frango que tinha sido do dia anterior, estava lá na geladeira, eu trouxe, eu tomei meu cafezinho amargo e comi aquele frango ali, puro. E tá tudo bem comer carne no café da manhã, não tem problema nenhum, tá? Outra fonte de proteína, além do ovo, além do whey, além de carne, o queijo. O queijo é uma fonte de proteína. Então você pode consumir, tem desde os queijos que tem menos gordura, os queijos brancos, né? Aqueles que tem um pouquinho de gordura, como o queijinho coalho, né? E tem aqueles que são mais gordurosos também. Vocês podem consumir o provolone, o parmesão, o gorgonzola, a mussarela ali que tá mais ou menos no meio. Então você pode consumir uma porção de queijo aí, 30 gramas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de como vai ser a sua composição. Se o queijo não é a única proteína, você está colocando ovo, então tudo bem, você põe só um pouquinho. Mas se porventura você está com uma fonte menor de proteína, tudo bem, você tem um queijinho branco, você comer um pedaço a mais do queijo, não tem problema. Outra fonte de proteína no café da manhã são as castanhas. Você pode comer ali um iogurte, que também é uma fonte de proteína, e colocar umas nozes picadas, umas castanhas, põe uma porçãozinha ali misturado com uma fruta, né, que vai ser uma fonte de carboidrato. Também você vai estar consumindo uma fonte de proteína animal, que é o iogurte, e uma fonte de proteína vegetal, que são as castanhas. O leite e seus derivados são fontes de proteína também. Então você pode incluir. E aí você coloca os carboidratos, gente. Os carboidratos, eles são as fontes mais variadas que tem, né? Você pode desde fazer um mingau de aveia, comer um pão, né? Você pode ser um pãozinho francês, pode ser um pãozinho integral, pode ser um pãozinho que você vai fazer, não tem problema. Pode ser um bolinho de caneca, um bolo que você fez no dia anterior. Só que lembra desse bolo, a receita que você fez, você ter logado no aplicativo para você colocar a porção. Se é um bolinho que você vai preparar ali de caneca, alguma coisa, você adiciona já no aplicativo, tá bom? Uma outra coisa que muitos de vocês aqui gostam também é o cuscuz. Então não comam o cuscuz puro. Num processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, principalmente emagrecimento, tá? E para quem quer ganhar peso, não coma só o carboidrato sozinho, misture com fontes de proteína. Então, por exemplo, você vai comer uma fruta com iogurte, você está misturando ali o iogurte vai ter uma fonte de proteínas, é uma fonte de gorduras também, vai ter um pouco de carboidrato, e aí você pica uma fruta, uma, duas frutas. Procure no café da manhã comer umas 2 frutas, opte por aquela que tá mais acessível, as mais docinhas, mamão, banana, mas você pode incluir manga, kiwi, morango, enfim, tem uma variedade de frutas que você pode comer no café da manhã. E não é para comer um monte, tá, gente? A gente precisa apenas de uma porção. Então, se tem mais pessoas na casa, se você picar ali 1, 2 bananas, picar uma mamão, que todo mundo se serve, você pega uma porção e coloca no mingau de aveia, você coloca, ou come purinho mesmo, com um fiozinho de mel, joga um pouquinho de aveia em cima, enfim, vão criando em cima do que vocês gostam, do que vocês têm em casa, tá bom? O abacate é excelente também, porque o abacate é uma fonte de gordura saudável, maravilhosa. Então, para quem gosta também de fazer uma vitamina de manhã, ou comê-lo, né, com granola, ou você pode comer ele salgado com pão também, que eu amo comer guacamole com pão, amo. Um pãozinho integral, né, ele bem temperadinho. E o cuscuz que eu falei, né, come o cuscuz com ovo, também é maravilhoso. Então veja que para o café da manhã
Dá para variar, vocês podem comer um monte de coisa. Tem pessoas que gostam também de comer no café da manhã como fonte de carboidrato, mandioca, batata doce, batata. Você também pode comer e não há problema nenhum. Nenhum, muito pelo contrário, você vai ter uma riqueza, uma variedade para você sair do pão com manteiga e café, café com leite. Entendeu? Há um mundo, um universo. Nós somos um país assim que tem muita comida, mas muita comida mesmo para a gente variar. E o que dizer de shot, suco verde, tudo isso pela manhã? Você pode consumir também. Vai ajudar no emagrecimento? Vai ajudar na tua saúde, em trazer algum nutriente, em trazer alguns fitoquímicos, alguns polifenóis, alguma outra coisa? Vai, para a tua saúde, para melhorar talvez o processo digestório, para mandar uma clorofila ali para dentro, umas fibras, é nesse sentido, tá bom? Vai emagrecer? Água morna com limão é legal? Sim, é muito legal. Vai emagrecer? Não existe um atalho para o emagrecimento. Não existe alimento mágico. O que existe é um conjunto, né? É alimentação, é atividade física, bons alimentos, bom sono, se hidratar. Tudo isso faz parte da sua saúde, tá bom? Então você pode tomar em jejum esses shots ou esse suco verde, não tem problema, e depois de meia hora a 1 hora você come, tá bom? Nunca eles devem substituir uma refeição, nunca, porque eles não substituem, ok? Eles vêm para trazer um nutriente, alguma outra coisa, para que eles possam otimizar o funcionamento do seu corpo. É igual a atividade física. Eu vou fazer atividade física para emagrecer. O que te engordou foi a comida? E por que você acha que o exercício físico vai emagrecer? Você perde ali algumas calorias, muito pouca, tá? O que o exercício físico faz é otimizar o funcionamento do seu corpo, é o melhor aproveitamento dos nutrientes, é o seu metabolismo melhorar. E aí, quando você ingere algo saudável, teu corpo vai aproveitar o máximo possível. Entendeu? Teu corpo vai estar otimizado. Quando a gente é sedentário, o nosso corpo fica inflamado, principalmente quem já está obeso come mal, tá? Mas os magrinhos também que comem mal, estão inflamados por dentro. Então, o que o exercício físico faz é melhorar o seu metabolismo, otimizar a fisiologia do teu corpo, entendeu? Ainda que você perca umas calorias ali. Mas dentro do processo... Agora, a musculação, que é o que eu falei, ele é o melhor exercício que tem hoje. Porque você aumenta a massa magra, você ganha força, você mantém autonomia e no processo de envelhecimento é o melhor exercício que tem. Não vou fazer outros? Claro que você pode continuar com a sua caminhada, pode continuar com corrida, com qualquer outro, mas nada substitui a musculação, nada. É o que vai manter você ativo na velhice. É o que vai evitar a sarcopenia, tá? Que é a perda de massa muscular e a gente perde autonomia e perde saúde e perde um monte de coisa. E as pessoas mais resistentes a doenças são pessoas que têm mais massa muscular, tá bom? Vamos para o almoço. Como que eu faço no almoço? O almoço, gente, a fonte de proteína vocês já sabem. Ovos, carnes. As carnes que eu incluo aqui tudo, tá? Carnes vermelhas, branca, peixe, atum, em latinha também, atum em óleo, acho que eu já comentei isso com vocês, tá bom? É o melhor, coloca lá para escorrer o excesso e consome. Os feijões são fonte de proteína também, proteína vegetal. Então, facilmente você vai conseguir montar o seu prato do almoço, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, é como equilibrar a distribuição do seu prato no almoço e para quem janta comidinha também à noite, no jantar. É muito importante, isso aqui é o prato saudável. Essa aqui deve ser a composição. Tá vendo? Só fechar aqui um arquivo. Ó, o prato tem que ser dessa maneira distribuído, ó. 25% aqui
vai ser carboidrato. Que fonte de carboidrato eu posso usar? Aqui no nosso exemplo tem o arroz, tá? Veja que você tem que dividir o prato como se fossem 4 partes, tá vendo? Uma parte vai ser os carboidratos. Então, aqui vai entrar o arroz, ou aquele dia que você come o macarrão, o dia que você come uma lasanha, ou aquele dia você não tá comendo arroz, você tem mais batata. Evite misturar muitas fontes de carboidrato aqui. Tem gente que come macarrão, batata e arroz na mesma refeição. Então, se você for consumir uma batata, você vai diminuir o arroz e colocar a batata, tá bom? Então, é uma forma de você variar aqui os carboidratos. Tem gente que substitui isso por batata doce, mandioca e come uma porção ali, tá bom? A outra porção acima, onde tá o feijão, tá vendo? Tá o feijão e a carne. Aqui tem uma fonte de proteína vegetal, que é o feijão, e tem uma fonte de proteína animal, que é a carne. Então, você pode ou consumir dessa maneira um pouco de feijão, veja que o feijão é menos, né, do que arroz, porque tá dividindo aqui com outra fonte de proteína, tá bom? Então, você pode consumir mais carne, de repente você não tem feijão, você aumenta a porção de carne. Aqui também pode ser ovo, pode ser outra fonte de proteína, tá? Então, na falta de não tem o feijão, vou aumentar mais a carne, tá? Se não tiver também a fonte de carboidrato aqui, um arroz, uma massa, não tem problema, você pode aumentar a proteína aqui, aumentar mais a carne e vir para esse lado de cá, não tem problema nenhum. Você estaria mais dentro de uma low carb, cetogênica e tá tudo certo, tá? A outra metade do prato é compostos de vegetais. Qual é a recomendação? Que metade seja de crus, variados, coloridos, então alface, tomate, pepino, cenoura ralada, beterraba ralada, tudo crua, tá? Procure variar esse cru, folhas, variem as folhas, numa semana come uma e come outra. Se você pode variar no dia, ok, se não varia na semana, tá bom? Para que você receba o máximo possível de nutrientes, de fibras. E aqui você vai ter legumes cozidos, os outros 25%. Então, um chuchu refogado, uma abobrinha refogada, aqui tem cenoura, né? Ou beterraba cozida, aí eles vêm pra cá, entendeu? Só que aqui não entra nesses vegetais cozidos, não no processo de emagrecimento. Para quem quer engordar e ganhar massa, tudo bem, tá bom? Ou manter o peso. Para quem quer emagrecer, aqui nessa fonte não coloque tubérculos. Quem são os tubérculos? Aqueles alimentos que formam purê. Por exemplo, esses que eu comentei que entraria aqui para substituir o arroz. A mandioca, batata doce, batata baroa, batata inglesa, o inhame, sabe? Aquela abóbora japonesa, capuchan, que alguns falam. Então, elas entrariam aqui nos carboidratos, tá bom? Nessa porcentagem junto com o arroz, porque eles têm uma quantidade de amido muito grande. Agora, os demais, o chuchu, o brócolis, a couve-flor, a cenoura, a beterraba e tantos outros vegetais, a abobrinha, a vagem torta, entra tudo aqui, ó, nos vegetais cozidos, tá bom? Se um dia você não tiver o cozido, aumenta aqui no cru, tá bom? Quem tem problemas de intestino preso, isso aqui pode ser que esteja faltando do prato, tá? Porque isso aqui é muita fonte de fibra. E aí junta com a água que você bebe, o intestino solta. Quem tem o intestino muito solto, diminui o cru. Consuma mais os cozidos, porque aí vão ser fibras mais solúveis, tá bom? Os crus têm bastante fibra insolúvel. E vai aumentar o bolo fecal e o trânsito intestinal, o peristaltismo. E se acaba evacuando mais rápido, tá? E para quem tem o trânsito lento, invista mais no cru, tá bom? Aumente um pouquinho mais no cru. Mas os cozidos também têm fibra, tá? Fica tranquilo. Então, essa deve ser a composição do prato de vocês. Tem gente que tira isso daqui, ó, dos 50% de vegetais e só come arroz, feijão e carne. E às vezes carne que não é boa. Eu não recomendo para vocês consumirem alimentos processados, embutidos, tá bom? Nuggets, salsicha,
O pessoal ri do jeito que eu falo salsicha. Linguiça de vez em quando, tá? Steak. Lembra que eu falei do alimento in natura? O mais próximo do natural possível. Então, coma bifes, filés, costelas, a carne mesmo, tá bom? Preparadinha. Esses outros aí, consuma muito de vez em quando. São alimentos processados, tá bom? E na jantinha, você pode repetir esse prato aqui. Se você gosta de comer comidinha, apenas diminua um pouco a quantidade, porque afinal você vai dormir. Você não precisa de tanta energia. Então diminua, tá bom? Consome bastante salada, às vezes uma salada só com carne, diminui a quantidade de arroz e feijão para ficar mais leve. Então, esse é o famoso pratinho saudável. É assim que é feita a distribuição. 50% de vegetais. Por que as pessoas estão engordando tanto? Essa é uma das razões, né? Não consomem mais vegetais. Às vezes, enche o prato de arroz, feijão, macarrão ou lasanha, ou uma carne, cadê os vegetais? Não tem. Ou tem uma coitadinha ali de uma rodela de um tomate, perdido no rolê, entendeu? Uma folhinha de alface murcha, capenga, às vezes uma couvinha refogada. As pessoas não estão consumindo, e eles que são fontes de micronutrientes e de fibras. E se isso falta no organismo, seu organismo não trabalha corretamente. Entende? Então, essa alimentação equilibrada, ela vai otimizar, junto com uma atividade física, a potencializar a saúde do seu corpo e, consequentemente, o emagrecimento. Porque é um prato equilibrado, cheio de macro e micronutrientes, e teu corpo vai trabalhar a seu favor e não contra você. E aí, não esquecer da água durante o dia. Ótimo. Outra opção, na janta. Na janta, se você não tem o costume de comer comidinha, há várias opções. Você pode fazer uma sopa, você pode fazer uma panqueca salgada, rapidinho, hoje tem tanta receitinha. Faz uma panqueca proteica, bate um ovo ali com uma farinha e recheia. Uma boa pedida. Você pode fazer uma saladinha variada e colocar uma proteína, um frango desfiado, um atum, que você tem lá uma latinha. Você pode colocar um bife, um filé que você tenha picadinho. Você tem uma salada proteica ali, até mesmo ovo cozido, tá bom? Você pode fazer um hambúrguer, não tô falando um hambúrguer processado, ok? Você compra carne moída. Eu costumo comprar patinho, que é uma carne mais magra. Pego lá uma bolinha de carne, amasso no formatinho aqui na mão mesmo. Faço meu hambúrguer e coloco lá com pouquinha gordura. E coloco ele para frigir lá naquele pouco de gordura. Fritura é quando é imersão, tá? Tipo coxinha, pastel, isso é fritura. É imersão no óleo. Mas quando você bota só aquele pouquinho assim, isso é frigir. E aí eu coloco, na hora que eu coloco ali é que eu boto sal, somente a carne. Não precisa colocar mais nada, gente. Tem gente que bota um monte de coisa. Você até pode colocar, mas come só a carne. E aí na hora eu boto o sal ali na hora. Depois viro, eu boto um pouquinho de sal. E às vezes coloco também uma fatia de queijo quando eu viro. Escolho um bom pão e faço esse lanchinho. Ou você pode comer ele com uma salada. Uma salada variada, fresquinha, gostosa. Ou então, você pode tomar uma vitamina. Você pode tomar algo mais leve para você dormir. De repente, você faz um lanchinho à tarde mais reforçado e você começa a fazer um jejum intermitente à noite. É o melhor horário para fazer jejum, é à noite. Seu corpo vai resetar, vai fazer tipo um scan disk, sabe? Igual o computador faz. O seu cérebro vai fazer isso, o seu corpo vai fazer isso, ele faz uma detoxificação, ele limpa a memória, ele faz uma série de coisas. Por isso que é importante dormir antes das 10. Quem dorme depois das 10 está perdendo esse processo e vai envelhecer precocemente, teu corpo vai ficar cansado, não vai dar o melhor dele e você abre as portas, né, para sua imunidade ficar baixa, uma série de patologias, de deficiências,
corporais começarem a acontecer. Então procure corrigir o seu sono na medida do possível, tá bom? Eu sei que cada um tem uma rotina aqui diferente, mas aqueles que podem se organizar para isso, já comecem, isso vai fazer diferença, tá bom? Uma coisa que eu não comentei do almoço e do jantar, consuma como sobremesa uma fruta. No almoço, principalmente, que dá aquela vontadezinha do doce, coloca uma fruta, principalmente cítrica, sabe, uma laranja, por exemplo, coloque ela. Por quê? Para você ter um melhor aproveitamento do ferro de fontes vegetais. O ferro de fonte vegetal, ele só vai ser absorvido pelo corpo se ele tiver vitamina C junto, eles andam de mãozinha dada. Então, consuma uma fruta cítrica logo depois do almoço, já fica como sobremesa. E se você gosta de um chocolatinho, um doce, é hora de você comer. É nesse momento. Terminou de comer, o docinho já entra nesse momento. Não é de lanche à tarde, é agora que você vai colocar. E aí você vai comer uma porção pequena. Você vai incluir, por isso que você pode incluir todo dia. Uma porçãozinha e você não deixa de comer, tá bom? E aí ele vai fazer a digestão junto com toda a comida. E aí é diferente a metabolização dele do que se você comer um chocolatinho isolado à tarde, tá bom? À noite também, se você puder incluir mais uma fruta, perfeito. Mas se você já conseguir comer 3 frutas no dia, 3 porções, ó, chuchu beleza. E colocar vegetais crus e cozidos nas 2 refeições, né? No almoço e no jantar. O que comer de lanchinho? Gente, lanchinho tem muita coisa. Você pode desde ter um iogurte, comer ele, ou ele puro, ou ele com uma fruta picada, ou algumas frutas picadas, aí você já está consumindo mais frutas. Você pode colocar um pouquinho de castanha também junto, ou castanhas com fruta picada, mistura, bota um pouquinho de mel, ou alguma coisa assim, uma colher de iogurte só. Você mistura. Você pode comer uma saladinha de frutas. Se você tiver castanha para misturar na saladinha de fruta, melhor ainda, porque é uma fonte de proteína e segura o esvaziamento gástrico. Quando a gente come só frutas, o esvaziamento gástrico é mais rápido e pode dar uma sensação de fome. Então, procure sempre colocar uma proteína. Se você consome iogurte, já é uma fonte de proteína. Se você consome a castanha, é uma fonte de proteína. Você pode comer a melhor barrinha de cereais do mundo, que você pode comer como um lanchinho da tarde. Um ovo cozido. 2 ovos cozidos, ó. Outra barrinha maravilhosa. Queijo. Não tem um homem que vai vender queijo aqui? Então, tem um queijo por aí na geladeira, guarda no potinho. Você pode comer um pedaço dele também à tarde com uma fruta. O queijo dá saciedade também. Ele é proteína e fonte de gordura junto. Também uma pedida. Um pouquinho de granola com iogurte. Você pode comer uma panqueca de banana. É somente amassar uma banana e bater junto com o ovo. E você bota numa frigideira bem quentinha, só untadinha ali. Coloca, tampa e deixa no fogo baixo. Ele vai dourar bastante, vai até escurecer. Por causa do açúcar, ele vai dar uma escurecida, uma dourada bem grande. Aí deixa na primeira bastante, demora um pouquinho para virar. Depois que vira é mais rápido. Tem que formar aquela casquinha embaixo. Nossa, para quem quer comer um doce, essa panqueca é uma delícia. É uma panqueca proteica com ovo e com banana. Isso é um excelente pós-treino também para quem gosta. E quem gosta de pasta de amendoim ou uma geleinha, alguma coisa assim, você pode passar em cima dessa panqueca também. Ou colocar umas frutas picadas em cima, um morango, botar um pouquinho de coco também, ó, é muito bom. E dentro dessa alimentação, você pode adotar a estratégia que você quiser. Você pode adotar, como eu falei, a low carb, onde você tira um pouco mais de carboidrato, que tem mais um amido, ou tem menos fibra, e coloca os carboidratos mais complexos, né, que são os vegetais. Então, tem muita gente que tira o arroz e feijão e consome mais a carne, a proteína, com um tubérculo, um arroz, substitui por batata doce, mandioca.
você substitui também e fica muito bom. Para quem tem estufamento, muitos gases, uma dificuldade de digestão, e para quem tem síndrome metabólica, o que é síndrome metabólica? São as pessoas que já são pré-diabéticas ou diabéticas, têm hipertensão, colesterol e tem uma gordura abdominal muito grande, que é o meu caso. Eu tenho síndrome metabólica, porque por uma alimentação e por ter feito dietas loucas quando eu era nova. Quando eu digo para vocês não fazerem isso, porque eu sei muito bem as consequências, tá? E hoje eu pago o preço, né? A gente depois dos 30, dos 40, então a dificuldade de emagrecimento, a gente sente, a gente começa a colher o que fez lá quando era mais novo. Então a low carb ela é muito bom para quem tem síndrome metabólica, ela dá essa leveza, para quem tem muitos gases também. Muita mistura pode aumentar os gases, daquela distensão abdominal. Você vai sentindo, você vai se conhecendo. À medida que você for colocando lá no aplicativo as informações, você vai percebendo como o teu corpo funciona. Com o passar dos dias, com uma semana você aplicando essa dica que eu falei do pratinho saudável, colocando em prática, você já vai sentir diferença na sua digestão, no seu humor, na sua disposição, no seu sono. Um maior controle, inclusive, da tua fome. Sabe aquela fome constante que você tem? Então, porque seu prato não está equilibrado, tá? E aí você sempre quer comer alguma coisa. O que você come? Vai comer alimentos saudáveis, alimentos que estão equilibrados nutricionalmente? Não, você vai apelar para produtos processados, refinados, açucarados, e você não consegue sair desse looping do açúcar, que nós vamos falar também num outro momento sobre o looping do açúcar. E aí você fica naquela fome constante. E essa fome constante, ela nada mais é do que falta de nutrientes. Você não está colocando nutrientes, seu corpo está pedindo, e em vez de você mandar nutrientes, você fica mandando mais alimentos açucarados, processados, que não tem nutrientes, e você não vai sair disso. Tem um outro motivo que faz essa fome constante, que é o excesso de açúcar. E o açúcar não é só o açúcar branco, quando eu falo açúcar. É você consumir muitos refinados. Eles são, na digestão, eles vão se transformar em glicose, né? Popularmente conhecido como açúcar. E isso vai dar um pico na sua glicemia, vai dar um pico na insulina. A insulina baixa essa glicemia muito rápida, porque não pode ficar alta no seu sangue. Você entra em hipoglicemia, tô morrendo de fome, às vezes até começa a tremer. É isso que está acontecendo. Sua alimentação não está equilibrada, ok? E, bom, basicamente é isso. Aí as orientações de agora são complementares ao vídeo anterior, de como vocês pesarem o alimento, colocarem no aplicativo, como distribuir os macros e micro, né, os macros principalmente. Então distribuam as proteínas, deem prioridade para elas, e os demais, a gordura e os carboidratos, elas vão batendo. Se um dia um ficar mais alto que o outro, como eu já comentei, não tem problema nenhum. O que vocês têm que focar é no total de calorias que vocês têm que consumir diariamente, tá bom? Me coloco à disposição mais uma vez para vocês tirarem qualquer dúvida, tá bom? Boa sorte aí. Beijinhos.